Olá, muito bem-vindo a mais um Notícia Jato. O programa de hoje vai tratar de um assunto que é relativamente polêmico e bem comentado nas redes sociais, que é a possibilidade da Força Aérea Brasileira avaliar o Tejas, que é aquele caça indiano, para compor também parte da frota da Força Aérea Brasileira. Mas antes, eu queria te agradecer por estar aqui comigo sempre no Notícia Jato e no canal da Aero Magazine. Então, se por um acaso você não for inscrito, se inscreva aqui no canal e também não esqueça de deixar seus comentários sobre o que você achou sobre as principais notícias que a gente vai tratar hoje. Claro, sempre mantendo aí a disciplina e o respeito ao próximo, que eu agradeço muito quando você faz isso, e é uma coisa bem legal aqui do nosso canal, o respeito entre a própria comunidade. E também eu quero agradecer a da sua Aviation por estar sempre aqui apoiando o canal. Então, meu muito obrigado. Eu vou fazer aquela contagem regressiva e já volto para a gente tratar desse assunto que é bem interessante. Novamente, meu muito obrigado a Dassault por estar sempre aqui conosco. Então, é bem legal, tanto a sua companhia como também a Dassault sempre nos apoiaram. Vou compartilhar aqui a imagem para você ter uma noção, se por um acaso você não for familiarizado com esse avião. Ele é um projeto indiano, ele fez o primeiro voo dele em janeiro de 2001, então falando em um pouco mais de 20 anos, e a ideia é que ele fosse ali um caça intermediário de geração 4 Plus, é um pouco próximo ao Gripen E, então ele estaria entre o Gripen C/D e o Gripen E em termos de tecnologias embarcadas. Antes até de falar sobre essa questão da FAB, um ponto aqui bem importante que tem ressaltado bastante, tanto na Aero Magazine quanto aqui no canal. Não existe exatamente hoje um caça que sozinho faça a diferença. Eu sempre brinco que a aviação não é super trunfo, então é muito difícil avaliar um caça simplesmente por ele mesmo. Se falar só da máquina em si, da estrutura, do motor, da aerodinâmica, a gente vai chegar aos aviões lá dos anos 40, 50 e 60, que era só uma máquina. Hoje os caças, hoje não, mais de 20 anos, ele é basicamente uma plataforma integrada com outros sistemas da defesa de determinado país. Por exemplo, a Rússia, nessa invasão da Ucrânia, desde 2022, perdeu vários caças extremamente modernos. Um dos motivos foi a estratégia adotada e alguns casos que o avião acabou sendo usado de forma completamente isolada, ou seja, o avião sozinho hoje não é tanta diferença como foi lá no passado, até os anos mais ou menos 70, início da década de 1980. Hoje, um avião ele vale por tudo que está ao redor dele. Vou pegar o Brasil de exemplo. O Gripen ele tem grande capacidade porque o Brasil criou uma grande infraestrutura para fazer esse suporte futuro. Então, tem avião radar, tem um grande sistema de radares no Brasil ligado ao Sindacta. No caso do avião radar, o E99, tem o R99 também, tem uma integração automática com todos os demais aviões da FAB, por exemplo, o F5M, o A1M. Então, tudo isso torna o avião muito mais capaz. Ele sozinho, ele acaba ficando bastante limitado. E também, lembrando, depende da capacidade de armas empregadas e também as estratégias de um país. E a mesma coisa com a Índia. Quando a Índia começou a trabalhar nesse projeto, a ideia deles era basicamente alavancar a indústria aeroespacial deles, que estava justamente ali numa fase inicial ainda, dá para imaginar, então foi de 20 anos atrás, eles estavam ali tentando criar uma indústria bastante robusta. Para isso, eles fizeram parceria com diversos países, tem parceria com os franceses, com os americanos, com os russos, e sempre estão tentando ali manter uma certa independência. Um dos motivos é que eles têm um atrito muito forte com o Paquistão, principalmente por conta da região da Caxemira, então ali uma situação bastante tensa, e quem sabe em breve o problema também se expanda com a China. Existe ali alguns pontos de conflito bem pontuais de questão de fronteira, mas com ambos os países se destacando na economia global e ambos buscando aí um protagonismo na geopolítica, talvez a Índia vai ter que continuar investindo cada vez mais na sua capacidade industrial, especialmente na indústria militar. E agora, como é que o Brasil entra nessa história? Recentemente, o comandante da aeronáutica ele esteve na Índia e ele disse que avaliaria sim o Tejas como um substituto potencial ao A1, o famoso AMX. O motivo que o A1 vai aposentar até o final dessa década e não existe nenhum substituto à altura nem à vista atualmente. A ideia original da Força Aérea Brasileira com o projeto FX-2 é que era o Gripen substituiria toda a linha de caças, tanto o F5 quanto o Mirage, quanto também o A1, mas parece que esse cenário não vai evoluir como planejado. Era pouco mais de 100 caças, 108 para ser exato, chegou a se cogitar até 120, mas o Brasil mal consegue aí manter a ideia de 36 caças do projeto original, que é o contrato assinado há 10 anos atrás, portanto em 2014. Então, começou a avaliar todas as opções para substituir o AMX. Entre as que estão colocadas, tem avião italiano, tem avião coreano e agora o indiano. Isso quer dizer que o Brasil vai fechar uma parceria com a Índia? É pouco provável, pelo menos nesse momento. Porém, tem
A questão é que a Índia também está avaliando o C-390 Millennium, ou KC-390 se você preferir, quando ele tem a capacidade de abastecimento em voo. A ideia é produzir mais ou menos 80 aviões para a Força Aérea Indiana, esse número não está fechado, mas a previsão é mais ou menos essa, e teria a capacidade da Embraer em fazer a produção seriada também na Índia sob licença, provavelmente até com o fabricante do Tejas. A questão é que provavelmente a Índia vai colocar essa questão no contrato, ou seja, eu compro o seu avião se você comprar o meu. A Índia recebeu atualmente, se não me engano, 50 modelos Tejas, e recentemente, esse ano mesmo, o MK1A acabou fazendo seu primeiro voo, que é essa versão mais avançada e que, aliás, é que o comandante da Força Aérea disse que avaliaria. Atualmente, a Índia tem um pedido para 97 caças adicionais, além de um pouco mais de 80 contratados originalmente. Um ponto que seria bastante curioso é que se o Brasil eventualmente escolher esse caça como substituto do MX, ele vai manter uma tradição um pouco estranha, mas talvez até inteligente, dependendo do ponto de vista. O A1 ou a MX ele só foi operado pelo Brasil e pela Itália. Na época que foi feito esse acordo na década de 1980, é que o Brasil queria ter acesso às tecnologias industriais que esse projeto traria. Não estava se preocupando exatamente em ter uma máquina que fosse muito capaz militarmente e nem também tivessem grandes operadores no mundo. Exatamente o mesmo argumento da compra do Gripen E/F, ou Gripen NG lá na época. Era justamente ter acesso às capacidades industriais e tecnologias que ele poderia agregar. Então, independente se fosse um caça muito popular ou não, o Brasil optou pelo Gripen. E se fizer esse acordo, então, com os indianos, mais uma vez, o Brasil vai operar um avião com pouca popularidade no mundo. Então, se eventualmente acontecesse por hora, pelo menos seria Brasil e índios operadores desse avião. Aliás, a Índia também estava tentando negociar também com a Argentina. Mas esse projeto acabou não avançando. E aqui vem um ponto que eu queria destacar, é essa questão do Brasil sempre estar tentando aí se posicionar no mundo, mas às vezes dando umas escorregadas. O acordo com a Índia parece muito inteligente, do ponto de vista do C-390, mas é aquela expectativa que nós sempre mantemos da nossa indústria só vai dar certo se a gente conseguir um herói internacional para nos salvar. A ideia original do C-390 era um avião com grande chance de exportação e a fábrica compraria seus 28 aviões. Acabou que ela basicamente reduziu o pedido pela metade e a Embraer ficou numa situação bastante delicada. Ela quer realmente colocar esse avião no mundo, mas não tem expectativa de conseguir grandes contratos dentro do Brasil. Ou seja, a Força Aérea não vai nem chegar aos 20, pelo menos por agora, e também não existe ninguém aí mais interessado. O Exército não tem capacidade, pelo menos agora financeira, a Marinha também, e não existe intenção de vender ele, por exemplo, para serviço público, como, por exemplo, usá-lo como avião de combate a incêndios. Dá para fazer uma versão ali destinada apenas a isso, mas aí o custo é muito alto, vai ter uma aplicação sempre pontual ao longo do ano, então isso também não deve ir para frente. Ou seja, a expectativa é que a Índia ou os sauditas consigam salvar esse projeto para números de aeronaves. O projeto é muito bom, mas tem pedidos ainda muito modestos pelo que ele pode oferecer. Então, se esse pedido de 80 aviões da Índia acontecer, o Brasil conseguiria aí um contrato bem importante. Na verdade, basicamente a Embraer, né? O Brasil ganharia pontualmente, porque esses aviões seriam basicamente todos produzidos localmente na Índia. E a contraparte seria a compra do Tejas. Então, a gente está sempre aí pisando com bastante cuidado em duas canoas para não cair, porque a gente falta essa estratégia nacional, mas isso acaba sendo tema para outro vídeo. Mas, por enquanto, o que a Força Aérea disse é que ela apenas avalia o avião. Como disse, como ela disse que está avaliando os aviões italianos, como os coreanos, mas nada, por enquanto, está definido. E mudando de assunto, mas não indo tão longe assim, mantendo ainda ali na Ásia, a Embraer está participando de um grande evento, que é, na verdade, o primeiro que acontece no exterior na questão de novos eventos aeronáuticos. Até para pontuar aqui, eu queria colocar um ponto, ver se eu consigo até mostrar aqui. Eu não salvei a imagem, eu devia ter colocado, desculpa. A ideia é a seguinte: o mundo tem grandes eventos, por exemplo, Paris Show, Farnborough. Aliás, na edição desse mês da Aero Magazine, a gente mostra a cobertura de Farnborough, que foi bastante morna, porque as grandes companhias acabaram conseguindo seus grandes contratos antes, entre no Paris Air Show e também no Dubai Show do ano passado. Então, o Farnborough esse ano foi um pouco mais frio, mas o mundo tem olhado muito para a Ásia e tem surgido vários eventos. Por exemplo, agora surgiu o Bali Air Show, e justamente nesse evento, a Embraer está promovendo na Indonésia tanto a família Jet E2 quanto também o C390. Justamente o C390 é uma grande prioridade pelo potencial de substituir grande parte da frota de Hércules usados no mundo e também versões soviéticas ali que acumulam mais de 35, 40 anos de uso. Então, principalmente na Ásia, ele tem esse potencial tanto para o Hércules quanto as versões soviéticas de cargueiros. Então, natural que a Embraer coloque os aviões lá
e também o E2, principalmente o 190 e 195, que tem bastante potencial de aproveitar essa retomada do crescimento da aviação comercial na Ásia. Muitas companhias passaram maus bocados aí entre 2020 e 2023 e agora viram que esse segmento, basicamente dos E-Jet 190 e 195 da versão E2, é bem interessante tanto para novas rotas quanto para adequar a novas demandas que surgiram nos últimos anos. Então eles têm feito essa promoção bastante forte. Como eu disse, os eventos também têm rodado para sair apenas aí do eixo europeu, que basicamente sempre concentrou esses grandes eventos aeronáuticos. Tem agora Singapura, tem também na Ásia, tem Malásia, tem China, então tá andando bastante para lá, além do tradicional do Bear Show. Vamos também como é que vai ficar o Baylor Show daqui para frente. Só um ponto que eu queria até destacar, você vê que o avião que está aí na pintura, ele é o avião que tem a pintura do tubarão. Esse avião já não está mais com essa pintura, na verdade ele está com a pintura da Placar, que é aquela empresa vinculada à Leila do Palmeiras, que daqui a pouco eu comento sobre ele. Eu só coloquei a imagem porque eu achei essa pintura muito bonita. E outro ponto também interessante, que isso tem destacado bastante na Aero, e você tem visto bastante também ao redor das notícias do mundo, é a questão da eletrificação da aviação. Muitos acreditam nisso, outros têm bastante dificuldade de acreditar, e agora é basicamente uma aposta no escuro. O motivo é que desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, a situação da energia, principalmente na Europa, ficou bastante tensa e bastante cara. Os europeus importavam, na verdade, bastante gás russo, ele foi cortado, principalmente para a Alemanha, e o custo da energia elétrica disparou, ou seja, 3, 4 anos atrás, a eletrificação da aviação, principalmente das aeronaves leves, por exemplo, esportivas ou dos monomotores pessoais, era uma certeza, e com a aviação regional também tendo bastante potencial, pelo menos nessa fase inicial. Mas agora parece que tudo mudou, mas ainda assim, muitos iniciantes, essas startups, estão apostando bastante nesse segmento, entre eles a Hertz Aerospace, que é uma empresa da Suécia. Ela apresentou o S-30, na verdade ele é um demonstrador de tecnologia, que é justamente para comprovar a viabilidade no avião regional que tem a capacidade de motorização híbrida, ou seja, ele vai manter o motor térmico, como qualquer turbohélice, mas ele vai ter também essa acoplagem com o motor eletrificado. Então a ideia basicamente é muito próxima ao que você vê na indústria automotiva. Aliás, muito fabricante do setor automotivo tem dúvidas se até esse sistema vai ser viável no curto, médio prazo. A Toyota sempre foi muito contra a eletrificação, aliás, e parece que ela estava certa. Grandes fabricantes do setor automotivo estão olhando se vai manter híbrido, se vai totalmente eletrificado, ou vai acabar tentando achar motores aí de combustão interna muito mais eficientes para resolver uma série de questões que a eletrificação ainda não conseguiu. Mas no caso da aviação, esse projeto S-30, que é basicamente um avião experimental, ele foi construído para demonstrar essa capacidade tanto de geração de energia quanto também segurança. Muitos têm dúvidas sobre o uso de baterias nos aviões e também motores elétricos, já que muda completamente a área de conhecimento. A gente está falando de motores a jato que tem mais ou menos 65, 70 anos na aviação civil, para você passar por um sistema completamente novo e que poucos conhecem, seja em todos os sentidos, né? Colocar um motor em grande altitude, grandes regimes, em pane, etc. Então, tudo isso vai ser avaliado. E esse avião, que é o HX-1, na verdade, o nome técnico dele, vai fazer uma campanha de ensaios justamente para prever isso. Por hora, ele começa com os ensaios em solo, basicamente mantendo operações de carga e recarga, e também a questão de táxi, que é bem comum, se antes do avião voar, ele sempre faz vários táxis em alta velocidade, baixa velocidade, testa freio, raio de manobras, manobras abortadas, ou seja, vai começar a correr com a avião, ele para antes. Então, tudo isso é nessa fase inicial e que está passando essa parte da eletrificação da aviação no mundo. E também falando essa questão industrial que é bastante importante, desde meados de 2017 para 2018, a situação na Boeing ficou muito crítica, principalmente por falha nos processos de produção. Isso acabou colocando toda a indústria aeroespacial do mundo numa situação bastante complicada, já que a opinião pública e as próprias autoridades passaram a olhar com muito mais atenção para isso. Mas, claro, era um caso ali pontual de algumas linhas de produtos da Boeing, mas todos os fabricantes já prevendo qualquer problema na frente e também se adequando a novas regras e questões de segurança, têm trabalhado proativamente. Entre eles está o grupo Textron Aviation, que agora conseguiu uma aprovação da FAA, Autoridade de Aviação Civil dos Estados Unidos, basicamente a ANAC americana, para um sistema de gestão de segurança. Esse nome em inglês é SMS, para quem quiser procurar a sigla em inglês, que é uma abordagem sistemática para gerenciar a segurança de um produto, abrangendo tanto a questão organizacional, responsabilidades, a questão política e também procedimentos, desde projeto quanto também montagem e linha de qualidade. A ideia, basicamente, sistema SMS,
é que seja uma ferramenta de relatórios de voluntários, ou seja, se você é um fornecedor, você é um funcionário da empresa, você pode fazer reportes colocando todo e qualquer problema que você enxergar, tudo feito de forma anônima, justamente para, de uma maneira proativa, verificar antes de qualquer coisa um problema potencial, ou seja, antes dele acontecer lá no final, numa linha de produção, um avião realmente ter problema, você tenta controlá-lo antes. E o interessante é que esse sistema de gestão de segurança, ele vai inclusive na cadeia de fornecedores do próprio fornecedor, então ele é bem amplo, e a ideia é evitar problemas como aconteceram, por exemplo, com a Boeing, que ela acabou ficando em evidência, não tinha só ela, mas por tudo que aconteceu, ela acabou ali ficando em evidência para o mundo. Então, todas as outras fabricantes também, justamente esperando não passar por isso, já estão também agindo, como por exemplo a Texas Aviation, que conseguiu até a aprovação da FAA. E outro ponto aí, esse é bastante. Ah, até de passar aqui, deixa eu fazer uma propaganda rapidinho. Vou até colocar aqui, depois falar dessa questão um pouco polêmica aí da isenção dos drones. Se você gosta do nosso trabalho, da Aero Magazine e da revista também, a gente está com umas ofertas especiais bem legais no nosso site. Vou deixar aqui em cima o QR Code, eu sempre erro a posição, porque a câmera está espelhada, para você dar uma olhada, tanto a versão digital, que você pode ir no computador, no tablet ou no celular, quanto também a versão impressa. A gente está com umas ofertas bem legais, dá uma olhada lá e aproveite, é só usar este QR Code aqui. Se você estiver vendo na TV, se você estiver, por exemplo, assistindo agora o nosso vídeo pelo telefone celular, é só entrar em aeromagazine.com.br e lá tem um botão direto para assine, que também é válido. Então, voltando então a essa questão dos drones e a questão, falei que é um pouco polêmica, a Receita Federal acabou ali colocando uma isenção fiscal sobre os drones. A ideia é que ele é basicamente classificado como um objeto que é uma câmera fotográfica, desculpa, não foi a Receita Federal, foi o Conselho de Administração de Recursos Fiscais, que é o CARF, que reclassificou os drones como câmeras fotográficas digitais e também de filmagem. Lembrando, a imensa maioria dos drones no mundo, principalmente aqui no Brasil, é utilizado para a questão de filmagem, é pouco usado para, por exemplo, pulverização de campo ou outros tipos de serviços. Nos Estados Unidos, por exemplo, é bem comum ter outros segmentos também para drones. No Brasil, ainda é incipiente, mas muitos são contras porque justamente se colocar um drone de forma genérica, dá para se comprar um drone agrícola gigantesco também com a isenção fiscal. A questão das câmeras é porque alguns tipos de câmeras fotográficas e filmagens não pagam impostos, tem ali um acordo, porque se tem no Brasil, se não existe, a questão tributária. Não sou especializado nisso, então não vou entrar nessa seara, porque é meio perigoso, mas seja como for, alguns têm questionado que então deveria ser necessário classificar o que é um drone para fotografia do que é um drone de maneira generalista. E também que o drone, basicamente, a função dele é voar. Ele leva o que tiver ali embaixo, assim como um avião. Ele pode um avião, se ele é um avião militar, se ele é um bombardeiro, se ele é um caça, um avião de transporte de passageiros, ele é um avião, mas a função que foi dada a ele é bastante específica. Estão dizendo isso, o drone é uma máquina voadora e não uma máquina fotográfica. Ele sim tem capacidade de levar esta máquina fotográfica, mas por hora, por enquanto, o CARF reclassificou os drones como câmeras fotográficas digitais, o que a Fazenda considerava como veículos aéreos não tripulados. Vamos ver como vai ficar isso, que é um assunto bem interessante e vai impactar principalmente quem trabalha com fotografia ou filmagem aérea. Outra notícia que eu comentei daquela questão ali do avião, que eu coloquei a pintura do tubarão e destaquei que ele está na Placar, que é aquela empresa da Leila, ou se você preferir intimamente, muita gente chama de Tia Leila do Palmeiras, é que a NBA, a Liga de Basquete dos Estados Unidos, também está avaliando adquirir aviões, não só mais 3, é o tamanho da liga, para você ter uma ideia. O argumento principal para adquirir até 13 a 321 mil é a quantidade de jogos que eles têm ao redor dos Estados Unidos. Então a ideia é que eles consigam transportar tanto os dirigentes quanto os jogadores, quanto a parte da equipe técnica também com os aviões. Isso agilizaria bastante toda a logística da liga. Então estão avaliando isso. Não se sabe como é que vai ser feita essa operação, provavelmente por uma empresa terceira, por exemplo, a Delta Airlines tem por muitos anos um contrato com a NBA. Ela poderia, inclusive, e é na verdade cogitada como um dos potenciais operadores, embora não existe nenhuma certeza que isso vai passar para ela. E evidentemente, se a 1321, os 13, se forem adquiridos, não vão estar com uma configuração de transporte de passageiros de uma linha aérea que chega até 200 assentos. A ideia é que ele tem uma grande classe executiva que é para permitir a um grupo menor viajar com mais conforto e também privacidade. E caso esse acordo seja firmado, a Kunlux, que é uma empresa especializada em interiores de aviões executivos da Suíça, deve fazer essa personalização para os atletas da NBA e também os dirigentes. Como isso acontece, é interessante ver também que o esporte se tornou tão grande e tão lucrativo que está se olhando principalmente a operação de aeronaves de maneira própria. Eu lembro quando a Leila comprou aquele avião que está usado pela Placar, que a minha empresa era dela,
muitos questionaram se o Palmeiras tinha comprado o avião ou não, e ela disse que o avião era dela, e se ele não fosse enfretado de hipótese alguma, não mudaria absolutamente nada a vida financeira dela. Assista esse vídeo, é bem interessante, ela comentando o porquê da compra e como ela pretende utilizar. É um segmento aí bem interessante do uso do avião privado para esporte, então também é outro mercado que está crescendo bastante ao redor do mundo. E para não ficar tão longo esse programa, já que eu me estendi bastante falando lá dessa questão do caça com a FAB e os indianos, uma outra notícia que também tem impacto ao Brasil, é bem interessante também, é que o Brasil e Singapura formaram um novo acordo para a questão dos veículos aéreos urbanos, os eVTOLs, que é a chamada de mobilidade aérea. Um dos desafios desse sistema é como ele vai acontecer. A própria máquina em si não é tão diferente de um drone, ou seja, a tecnologia já existe, todos os sistemas de controle, sistema de gestão já é conhecido. O problema é como você vai integrar isso tudo dentro de um ecossistema de tráfego aéreo, de gestão e também de certificação. Aliás, certificação é um ponto aí que está em bastante debate, está em aberto em todo o mundo. Então, o Brasil e Singapura, suas respectivas agências de aviação, no caso do Brasil é a ANAC, no caso de Singapura, a tradução em português é a Autoridade de Aviação Civil de Singapura, bastante simples, eles assinaram um memorando de intenções para a cooperação justamente nesse segmento. E por que o Brasil tem sido bastante avaliado ao redor do mundo? O principal deles é que o Brasil tem uma indústria aeronáutica muito robusta com a Embraer e também a capacidade de certificação de basicamente todos os projetos aeronáuticos que existem, tanto civis quanto militares quanto experimentais, justamente por ter uma indústria aeroespacial bastante forte, não só a Embraer, e também outros pequenos players, tem alguns fabricantes de LSA bastante importantes no Brasil, que também permitiram a ANAC trabalhar muito bem nesse setor. Na verdade, poucos países têm uma agência com essa capacidade de criar regras e regulamentações como a ANAC, basicamente os Estados Unidos, com a FAA, os europeus do bloco ali da União Europeia com a EASA e também o Canadá. Curiosamente, são os 4 países com indústrias de aviação civil bastante robustas. E aqui vou fazer um parênteses, depois um dia eu faço um vídeo falando disso, nem que seja curtinho. Muitos têm colocado aqui nos comentários que a Embraer é o terceiro maior fabricante de aviões do mundo. Na aviação comercial isso é verdade, mas é só para aviação comercial. Se você abrir isso para um outro leque, ela não está nem perto das 10 maiores. Para você colocar aviação militar junto, você colocar aviação executiva. Então ela é líder na aviação comercial, que é bastante importante, é o terceiro colocado, mas, por exemplo, a aviação executiva ela está distante de estar entre os 3 primeiros, também na aviação militar, então tem outros grandes grupos por trás e bem maiores, mas seja como for, isso é um grande orgulho para o Brasil, já, como eu disse, poucos países, eu falo nação em si, né, porque a ANAC é um órgão de Estado, tem essa capacidade e todo mundo olha, por exemplo, Singapura justamente fazendo uma parceria com o Brasil. Ou ficou um pouquinho maior do que eu esperava no WhatsApp, já teria para ter uns 20 minutos entre 15 e 20, ficou com 22. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de deixar seu like, comentar aqui embaixo o que você achou das principais notícias e a gente se vê no próximo programa. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.